sua pergunta ela é muito pertinente a esse projeto do nosso programa aqui na Rede do Bem, que está crescendo, que tem sido útil para a população de São Paulo e agora, graças ao bom Deus, alcançando o Brasil, né? Do Chuí ao Xingu, sabendo que todas as pessoas assinantes NET vão ter oportunidade de colocar no canal 92 e assistir essa programação de 12h30, de meio-dia e meia a 1h30 da tarde, não só a minha, como também de outros, avaliando, cada um no seu conceito, né? Eu sempre digo que nós temos diferenças, mas não indiferenças, e as doutrinas são as mesmas. Às vezes o uso e costume de algum ministério muda, mas é muito pertinente a sua pergunta, como tudo começou, quem me influenciou na minha vida cristã, de onde surgiu esse nome, Pablo Jimenez, oriundo de que família, nasci onde? Bom, então eu nasci em Minas, Belo Horizonte, filho de pais muito pobres, e logo na infância vi o meu pai tentar tirar a vida da minha mãe, fomos separados da minha mãe já aos 6 para 7 anos de idade, e fui estudar em colégio interno, e separado do irmão mais velho, éramos em 3, fui conhecer a minha mãe de verdade, que eu não lembrava mais nem da feição do rosto da minha mãe, fui reconhecê-la aos 24 para 25 anos de idade aqui em São Paulo, porque meu pai nos proibia de vê-la, e até porque muitas das vezes pensei que ela tinha morrido, pela maneira que foi a separação deles. E dali para frente eu sonhava em ser alguém na vida. Em primeiro lugar, como menino pobre, naquela época a gente só pensava em ser jogador de futebol. E meu pai, o sonho dele era que eu fosse jogador de futebol. Eu e meu irmão. Então nós começamos numa escolinha de futebol chamado Jardel, era um grande goleiro, cavaleiro negro famoso no futebol brasileiro. Ele começou a escolinha, fomos depois para o Atlético Mineiro e ali começou. Mas a minha vida de futebol. Mas a minha vida do passado me trazia a revolta. Eu era uma pessoa revoltada, embora não admitia, porque eu trazia isso da linhagem do meu pai e da minha avó, por parte de pai italiano, todo mundo grosso. Meu avô morou 40 anos na mesma casa, dormindo em quartos separados, sem falar um oi um com o outro. Os meus tias, muito violentos, e uma família totalmente estruturada, desestruturada, por parte de mãe. A minha avó era nigeriana, veio no navio como escrava, então a minha vida foi muito conturbada. Então eu sempre queria alcançar alguma coisa na minha vida ao meu modo, da minha maneira, e no futebol eu não conseguia ter êxito, por causa da minha estupidez, ou por causa da minha própria sentimento de rejeição, de medo de que tudo desse errado. E fui para o Rio de Janeiro e lá fui tentar no Vasco da Gama, depois fui para os Estados Unidos, né? Em 86 fui para a América, onde eu cheguei, foi o maior salário do time, chamava Blues, de uma liga portuguesa, recém-terminada a liga do Cosmo, onde jogou Pelé, Marinho Chagas, o Torres, aqueles grandes jogadores brasileiros, o Cruyff, Beckenbauer. Então o futebol estava crescendo e eu cheguei com o maior salário lá. Naquele dia, eu lembro, eu saí do Brasil com $80 no bolso, não sabia falar português, mas eu queria sair desse país, porque eu não via mais chance para mim aqui. E fui embora tentar a carreira de futebol lá e depois voltar para o Brasil. E chegando lá, me envolvi com coisas erradas, e envolvi nas baladas, envolvi numa vida promíscua. E o futebol também não dava certo, embora, porque eu tinha assinado um contrato, daquele contrato de 2 anos eu ganhei o meu salário. Mas sonhava sempre, quando eu fui para a América, em casar com a mulher que eu apaixonei, que foi a mulher que eu mais amei na minha vida, a mãe da minha filha. E ela era família rica, eu imaginava que eu precisava ficar rico para não ser rejeitado pelos pais dela, já que a minha própria família, o meu pai era o mais pobre, a minha mãe, e a minha parentela rica nunca nos aceitou. Por isso que nós fomos parar no colégio interno. Então sofremos muito. Tentativa de estupro pequeno, e eu tenho que me defender junto ao meu irmão. No colégio era um colégio militar, afastado da cidade, a cidade chamada Esmeralda, aonde era filho de militares, que haviam sido mortos, ou casais separados, ou pessoas com problemas na justiça, presos. Então, nós fomos por meio de um monte de meninos revoltados. Enfim, a história, casei com essa mulher, voltei, casei em 88,
E 3 meses depois eu fui para a América. Mas nesse meio tempo eu já tinha ouvido falar de Jesus, por causa do Baltazar, que era o presidente do Atleta de Cristo, o João Leite, que era o goleiro do Atlético, e começou a crescer muito no Brasil. Mas eu lembro que quando se falava de evangelho, na época não falava-se protestante, não se falava evangelho. Essa palavra gospel não existia. Então era assim, não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo, não podia aquilo outro. Então eu disse, não, eu não quero isso para a minha vida, eu sempre fui pobre, miserável, nunca tive uma bicicleta, eu quero crescer na vida para me desfrutar. Eu não imaginava que tudo que eu sonhava era pecado. Enfim, então casei com essa mulher e 3 meses depois nos separamos. Fui para a América e na América ela não se adaptou, porque era um mundo diferente para ela, onde ela precisava falar inglês, embora ela tinha cursado 5 anos, ela não conseguia se comunicar com o americano. Porque, principalmente áreas americanas, por exemplo, em Massachusetts, o inglês é muito corrido, muito quebrado, como é no Bronx. Se você não tiver um ouvido afinado, por mais que você more lá anos, você não consegue assimilar. É você ligar na CNN americana e a CNN britânica. Uma você entende tudo, a outra você entende 5% do que o cara falou. Então começamos a ter problema, ela saiu de casa e eu lembrei desse Jesus, que falavam sempre na categoria de base no Brasil, que os jogadores falavam, olha, rapaz, você tem tudo para ser um grande jogador e também ser amanhã um grande pastor, um grande crente. E eu então procurei uma igreja evangélica, porque assim como no Brasil, por escolha da família, todo mundo é católico, embora não praticante, na América, por escolha da família, todo mundo é crente, embora não pratique. Procurei uma igreja, entrei numa igreja americana pertinho de casa, num domingo pela manhã, e estava cantando Amazing Grace, que é uma música que marcou muito a minha vida. Amazing Grace, how sweet those songs. Né? Como o Senhor pode salvar, how you can save a rat like me, um pecador como eu. Eu chorava muito, só que o culto demorou 40 minutos. E eu disse frustrado, porque eu queria que o pastor fizesse uma mágica e trouxesse a minha mulher de volta, que eu amava ela demais. E eu não queria ter o futuro do meu pai. Eu disse, por causa da minha mulher, eu faço qualquer coisa para esse Jesus. E eu lembro então que eu desci as escadas da igreja e no basement, chamado porão em inglês, havia uma igrejinha de 30 pessoas. E eu já tinha uma pessoa que batia toda semana em mim, em Jesus, que era um irmão chamado Samuel, trabalhava na Vigo, uma empresa de remessa de dinheiro para o Brasil. E ele falava, você um dia será um grande profeta. Eu disse, você está louco, esquece isso. E eu lembro que eu sempre dava a ele por semana 100, 200 dólares. O que ele ganhava por semana trabalhando naquela empresa, eu dava a ele de gorjeta. Então eu ganhei muito dinheiro e comecei a usar droga. E assim foi foi muito conturbada a minha permanência na América. Mas aprendi muita coisa, aprendi a ser homem, aprendi a ver o mundo por um outro aspecto. Então, nessa manhã, quando eu entrei nessa igrejinha, depois de descer do culto americano, a primeira pessoa sentada no último banco era o irmão Samuel. Quando ele viu eu entrando, atrasado já no culto, ele chorou e me abraçou. E quem estava pregando era o Jorge Linhares, sobre bênção e maldição. Naquela manhã eu aceitei Jesus. À noite eu voltei, tirei minhas pulseiras de ouro, meu relógio de ouro ganhado para o colombiano, tirei tudo e tomei uma posição. Eu quero Jesus e quero a minha esposa de volta. Aí voltei para o Brasil, deixei meu carro no aeroporto, deixei roupa, deixei tudo. E voltei da mesma forma que um dia eu cheguei naquele país, sem nada. E recomecei a minha vida na Igreja Batista de Getsemane. Ao ponto de entrar na igreja numa sexta e sair domingo de maca para o hospital, porque eu queria jejuar, eu queria minha esposa de todo jeito. Então eu acreditava que esse Jesus pudesse mudar. Enfim, nesse meio tempo, eu conheci uma mulher chamada Debbie Boracle, que em 92 veio para o Brasil pregar o Evangelho. Ela tinha recebido a unção do Benny Hinn, ela tinha o dom de revelação, de profecia, ela botava a mão nas pessoas, as pessoas caíam no chão, como o Benny Hinn fazia. Ela tinha assim, algo muito profundo, ela orava, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E no dia que ela chegou no Brasil, eu estava trabalhando. Aí o pastor ligou para mim e disse, olha, as pessoas que buscaram lá no aeroporto estão dando aula agora. O pastor Rafael, o principal, está no STEB, que é a Escola Batista, dos Pastores Batistas. Então você tem que ir. Peguei a Kombi e fui. Quando eu cheguei no aeroporto, com a placa Debbie Boracle, quando ela me viu, ela disse, olha, eu vim aqui no Brasil por sua causa. Não existia nem pegadinha na época, mas eu achei aquilo estranho. Mas enfim, entramos na Kombi, o tesoureiro dirigindo a Kombi, e não falava inglês, ela começou a contar a minha vida.
que ninguém sabia. Eu falei, como é que essa mulher sabe a minha vida? Eu fui chorando, eu só chorava dentro daquela Kombi. E ela contando a minha vida, disse, Deus vai te prosperar muito, você vai alcançar um nível de prosperidade muito grande. Deus vai realizar o teu sonho. Mas a segunda parte, você será um profeta, e Deus vai te requisitar tudo, tu vai pagar um alto preço. E a terceira que eu quero dizer é que tu será meu intérprete. Mas eu não posso, só não está vendo na Kombi não, os cartazes aí, cada lugar que a senhora for, Brasília, Rio, São Paulo aqui, cada igreja tem o seu intérprete, eu não posso, eu não sei falar inglês, eu nunca li Bíblia em inglês, eu só conversei gíria, só falei com o marginal, minha vida foi do mundão. Não, mas o Espírito Santo vai te capacitar. Ela me levou no monte, orou por mim, botou a mão na minha cabeça e disse, fica tranquilo. E Deus me usou poderosamente. O culto, as pessoas até estranhavam, porque ela tinha acabado de falar, eu ainda estava falando. Aliás, eu passei a pregar naquele dia. Eu não sabia, eu já não era mais intérprete, eu já era um pregador. E ela olhava para mim assustada, dizendo, esse cara está falando tanto. Então aquele amor começou a crescer pelo Evangelho, e ela então, no último dia, ela não deixou que eu fosse intérprete. Depois de 30 dias, ela disse, hoje Deus vai confirmar tudo que eu disse para você naquele dia da Kombi. Ela chamou o pastor Rafael, que era o intérprete oficial no Brasil inteiro, e esse pastor então traduziu. Ela disse, olha para esse casal, fique de pé. Ficou eu, minha esposa, e a minha filha recém-nascida, de 1 mês. Ela disse, olha, Deus vai levar esse casal para fora do país, por pouco tempo, vai ganhar muito dinheiro, vai voltar para esse país, Deus vai levantar ele, mas esse será um grande profeta. Lembre do nome dele e não esqueça desse casal. Bom, eu chorava muito, né, aquela profecia, vou para fora do país, eu não tenho dinheiro nem para pagar ônibus, estou andando de ônibus com a minha mulher, nós estamos 3 meses de aluguel atrasado, mas essa mulher é uma mulher de Deus, tudo é possível. Eu já estava crendo, porque eu via ela curar pessoas de câncer, eu via ela falar a vida das pessoas, fazia fila de centenas de pessoas, e cada uma ela falava a vida da pessoa. Eu falei, não é possível, se Deus existe. Então eu deixei de ser um frequentador de igreja para ser um pesquisador dessa ciência sobrenatural. E quando ela foi embora, logo depois o irmão da igreja me convidou, que mexia com pedras preciosas, sendo preciosas, eu não falava inglês. Falou, lá na Tailândia está dando muito dinheiro, você quer ir para a Tailândia? Eu falei, mas não tem dinheiro não, eu pago a passagem, tem $500, é o único que eu tenho. Se você não vender essas pedras, você vai ter que voltar, porque eu não tenho dinheiro, você vai acabar com tudo e acaba com tudo, eu trago as pedras de volta. Em 21 dias na Tailândia eu não tinha vendido nada. No último dia, não tinha mais dinheiro para comer, não tinha dinheiro para pagar a pensãozinha que eu estava. Um alemão, porque eu era jogador de futebol, disse, não, nós vamos arrumar um time para você aqui. E ele comprou todas as pedras, voltei para o Brasil, uma semana, peguei minha esposa, minha menina já, agora com 3 meses, e fomos morar na Tailândia. E em 10 meses eu ganhei dinheiro que eu não tinha ganhado a minha vida toda. Vendendo, montei escritório na China, em Taipei, Hong Kong, Kalunsai, Guangzhou. E aí comecei agora a mexer com exportação. Aí fui sócio da Neutrox aqui em São Paulo, do Oswaldo Ervolino, falecido há uns 12 anos atrás. Então nós fomos sócios. Então eles compravam, eles mantinham a área financeira e eu cuidava da área comercial. Então eu cresci, chegávamos a trazer 100 containers por mês. Aí eu fui parar na Dorco, que é a Donga Pharma, a concorrente da Gillette no mundo, uma multinacional. Eu comecei como representante na minha cidade e em 6 meses eu já era presidente da América do Sul. No primeiro ano, de $5 mil, eu já vendia milhões. No segundo ano, eu já tinha quase 50 milhões de reais em estoque, 13 milhões de dólares. 70% pago e 30% com carta de crédito a pagar. 60, 80 dias de prazo para pagar. E vendendo desde de Pão de Açúcar, Bílio Diniz, ao Master da loja brasileira, a loja americana, no Brasil inteiro. Eu cresci assustadoramente. Saí de um apartamento de 74 metros quadrados e fui morar numa mega mansão, que eu construí um cinema na minha casa, no quintal da minha casa. Tinha quadra de futebol, eu tinha sauna, eu tinha área de lazer, eu tinha playground para minha filha. Eu tinha um viveiro só de animais importados, de pássaros importados. Eu tinha segurança 24 horas, eu tinha carro de R$1 milhão. Então minha vida, o meu padrão mudou. Aí ela voltou em 97, essa Debbie Borrow, e disse, agora diz o Senhor, a segunda parte vai começar, você será profeta e ele vai tirar o que você mais ama. Eu não imaginava que seria minha filha, mas era minha esposa. Logo depois nos separamos. E foi muito conturbado e eu saí de uma empresa e eu assinei um contrato de licença por 3 meses da empresa que eu queria restaurar meu casamento, que meu casamento nunca foi feliz. Embora nós nos amávamos, mas alguma coisa, um mal, uma força espiritual por trás destruía. Todo mundo olhava para mim e a Andréia e dizia, você se parece demais. Ela muito linda, eu era uma pessoa de uma boa aparência, então
Ninguém nunca podia imaginar que iríamos separar. Éramos espelhados na igreja pela beleza física e pela maneira que nós andávamos. Mas tudo deu errado. E aí essa mulher disse, você será pastor. Eu comecei a entrar em profunda tristeza. Comecei a entrar no meu escritório grande, eu tinha 500 funcionários, minha empresa não fechava, era 24 horas. Para você ter ideia, eu tinha um refeitório que era melhor que muito restaurante chique em São Paulo, que já são na revista Quatro Rodas. Então eu abandonei tudo e os coreanos aproveitou o meu momento de dificuldade com a minha esposa e mudaram o nome todo, falsificaram o documento e eu perdi tudo da noite para o dia. Da noite para o dia. Então são 17 anos de pastor, completo agora em 2015, 17 anos de pastor. Influenciado primeiro por esta mulher que profetizou e aconteceu tudo, porque ela disse tudo que ia acontecer. Tudo, exatamente tudo. E assim eu me apeguei muito a ela, e ela sempre falava do Espírito Santo, que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil. Eu via falar Jesus, os adesivos do carro era Jesus, eu amo Jesus. Deus é fiel, mas nunca tinha visto, e até hoje, em 2015, a cada 10 carros evangélicos, você não vai ver nenhum com adesivo escrito Espírito Santo. Eu preciso te conhecer. Mas é Ele a razão da vida, é Ele que me ensina. João 14, 26, que é o Espírito Santo que ensina todas as coisas. João 16, 13, é Ele que me guia. Muitas das vezes queremos ser guiados, mas não queremos ser ensinados. Queremos ser ensinados, mas queremos ir no nosso passo. A Bíblia diz em Atos 19 que Paulo chega em Éfeso, todos aqueles anciãos batizados em nome de Jesus não conheciam o Espírito Santo. E o Espírito Santo, segundo Gálatas 5, 22, é que transforma a nossa vida. Eu não tinha fruto do Espírito. Eu tinha vontade de servir a Deus, mas eu era um homem que carregava o meu passado. Então eu comecei a me apegar ao Benny Hinn, a ler livros do Benny Hinn, a ler livros do David Pyeong-Chu, que é um homem que teve uma grande experiência com o Espírito Santo, a maior igreja do mundo na Coreia. O homem tem quase 800 mil membros, quase 1 milhão de membros. Várias igrejas, igreja de 10 mil pessoas da Coreia do Sul, é igreja pequena. Então comecei a ler esses livros, me aprofundei. Então eu me apaixonei pelo Espírito Santo, e quando apaixonei pelo Espírito Santo, eu comecei a fazer a obra social. Essa obra missionária, comecei com mendigos na rua, comprei o ônibus, fiz o motorhome e comecei a viajar em cidades pobres e ali dando banho nos mendigos, dando roupa, eu dava roupa nova, inclusive a igreja fazia campanha para colher roupa, eu não aceitava, eu ia na C&A, comprava moletom, blusa, chinelo, porque o pé, a maioria deles era inchado de tanto beber cachaça, curava as feridas deles, dava alimento, pregava, orava e expulsava demônio. E vários desses lugares a SBT ia filmar, porque era uma coisa nova, eu não era pastor, não tinha experiência, mas esse Espírito Santo marcou a minha vida do Benny Hinn. E aí eu comecei a ir em presídios, e havia rebeliões em presídios lá, o último que foi no presídio de roubos de veículos, e o diretor de segurança pública do estado de Minas era crente, recém-convertido. E ele viu meu testemunho, e ele me chamou, eu lembro como se fosse hoje. Cheguei lá, centenas de presos nus, e ele me chamou e disse, olha, eu queria que você fosse dar um testemunho, e desse uma palavra. Mas eu falei, mas o senhor está louco? Como é que eu vou entrar num presídio que eles botaram fogo em tudo? Esses caras violentos me pegaram como refém. Ele disse, não, você tem que ter fé em Deus, agora é o teste do tudo ou nada. E eu entrei lá, e com 15 minutos, todos estavam chorando, todos ajoelharam comigo, e eu no meio do xixi, porque eles cortaram água, eles faziam suas necessidades fisiológicas naquele lugar, e eu chorando com eles aquele dia, vários aceitaram Jesus. A greve acabou, tudo entrou em paz, e eu comecei a apaixonar ainda mais. Não queria largar os meus negócios, eu queria ser rico, eu queria continuar viajando no Brasil como eu viajava, fazendo cruzada em Rondônia para 30 mil pessoas, onde Deus me usou pelo primeiro grande milagre, um cara de cadeira de roda que tinha tomado 3 tiros na coluna. E eu olhei no meio da multidão e eu vi um cara da cadeira de roda, eu disse, esse cara da cadeira de roda. Como numa maior imaturidade, eu sei que Deus me usou naquele dia. Mas eu assim, depois que cheguei no hotel, eu falei, meu Deus, eu fui imaturo. Como é que eu fiz um negócio desse? Foi uma impulsividade, eu sei que Deus me moveu, eu disse, chega aqui. Assim diz o Senhor, você está nessa cadeira de roda por isso, todo mundo começou a chorar na hora. Porque nem eu sabia a condição dele e ninguém havia contado. Então ele era desviado, tinha tomado 3 tiros por acidente. E estava na cadeira de roda, disse, se eu sou um profeta de Deus, daqui a 7 dias tu estará de pé. No 6º dia ele manda a foto, segurando a cadeira de roda, e nunca mais eu dou de cadeira de roda. Toda vez que eu vou no estado do Amapá, essa história é contada lá, porque foi o primeiro milagre. Então aí começou a minha história. Aí
97 essa mulher vem, em 98 eu saio da Getsemane. A igreja que eu fiquei quase 10 anos, pastor Jorge Linhares, que eu devo agradecimento, agradeço a Getsemane por tudo que fizeram por mim. Foi lá o meu berço. E comecei a ser pastor. Fui ungido pela Comaderj, a Convenção das Assembleias do Rio de Janeiro, com alguns pastores de Belo Horizonte. E ali construí um templo, que hoje é um dos núcleos da Lagoinha. Cabe lá umas 1.000 e poucas pessoas sentadas. Construí uma igreja, tentando resgatar meu casamento, voltamos, separamos de novo, tivemos 5 separações, um casamento muito conturbado, nada dava certo. E eu fui me aprofundando, Deus, o que está acontecendo? Eu vou à igreja, eu quero dar dízimo, eu quero dar oferta, eu vou para o monte, e nada acontece na minha vida. Fui embora para a América, e na América eu, como nunca, mergulhei no Espírito Santo. Fui parar em Boston, na casa de um pastor em que eu ficava sozinha na casa pastoral, vendo a neve sem dinheiro, e passava dias e noites acordado, orando, o Espírito Santo começou a me revelar. Então esse livro que nós escrevemos, que hoje a nova edição tem 700 páginas, esse aqui tem 600, nós dividimos em 3, é o maior compêndio, é o maior livro escrito na América do Sul sobre esse assunto. Embora nós temos mestres que eu respeito muito, como Gesiel Gomes, como o próprio Elianai Cabral, que é uma referência para a minha vida, mas Deus me deu essa graça, não fui eu que escrevi, porque eu não tenho cultura, eu não tenho formação acadêmica para ter escrito esse livro, ter escrito Vida e Fé. A Vida e Fé é o que eu conto a história. A história, minha biografia está aqui, sobre a Debbie Borco, como eu me tornei pastor, como eu larguei tudo, larguei a multinacional, larguei tudo para servir a Deus pela fé. Nunca cobrei R$1 para pregar. Faço uma obra na África e na Índia com muita fé, sem bater na porta de ninguém para pedir dinheiro. Esse foi o primeiro livrinho, a minha história começou aqui, ó, do nada ao além. Aqui eu conto como um homem, um menino de rua, vendedor de jornal e garrafa, se torna o presidente de uma multinacional, onde a Gillette, pela primeira vez, todo o seu Gillette tem 113 anos de existência, o presidente do Brasil foi me procurar num stand no Rio Centro, no Rio de Janeiro, numa feira, na Abade, para dizer, você foi o único cara, eu vim aqui para apertar a tua mão. Nunca ninguém, nem BIC, nem Teuta, nem Persona, nem empresa nenhuma multinacional, nunca nos incomodou. Nem a própria indústria na Coreia, como o senhor nos incomoda. E cogitou até na aposentadoria dele que ele fosse o meu superintendente. Então a empresa cresceu muito, eu vendia milhões, fui no apogeu da minha vida profissional. Aí comecei a sair da igreja e comecei a dizer, eu quero fazer a obra na África. Sem saber que esse desejo meu da África desde pequeno é porque minha avó era nigeriana. Então, como o Espírito Santo trabalhou na minha vida. E eu sempre gostei das crianças pobres, sempre gostei das crianças negras, e comecei a ir do nada. Comecei a fazer uma obra pequena, com 100 crianças, 30 crianças. No último que eu fui com a minha filha, nós tínhamos mais de 1.000 crianças. Todas são alimentadas, todas ganharam uma pasta com material escolar. Como o senhor fez isso, pastor? Com venda de material meu, porque eu nunca cobrei para pregar. Sem ajuda de político, sem ajuda de empresário. E estendi para a Índia, o sul da Índia, Hyderabad e Bangui, que é a área mais pobre da Índia, fazendo uma obra gigantesca. Começamos lá uma igreja com 300, hoje o pastor Buque tem lá mais de 5.000 membros. Começamos uma igreja que o pastor era ele e 5 filhos, hoje ele tem 200 na congregação, não leva o nosso nome, é a igreja deles. Então essa foi a minha vida. Então Benihim e a Debbie Borco foram as minhas referências para o Espírito Santo. O pastor Jorge Linhares, um homem que me convenceu que eu não tinha outra saída a não ser crente. E a mãe da minha filha, que foi a razão pela qual eu me entreguei a Jesus. Fora isso, hoje eu sou empresário na área de marketing, de consultoria, de gestão, de palestra motivacional. O meu desejo agora em São Paulo, no Brasil, é fazer essa marca de gestão para jogadores, palestra motivacional, enfim. E agora em São Paulo, gerar uma igreja, criar uma igreja em São Paulo com essa linhagem de adoração, que eu gosto muito, lógico, amo o Brasil. Brasil nós temos grandes adoradores, grandes homens que fazem a diferença, como Ana Paula, Pacentar. Nós temos inúmeros grupos aqui, eu seria injusto ficar citando nomes. Mas eu fiquei muito americanizado, então a adoração da América comoveu minha vida. A adoração do Hillsong da Austrália mudou a minha história. Louvores mudaram a minha história. Então o meu desejo hoje é esse, é que a minha vida venha a ser na Rede do Bem, nesse canal 92, para o Brasil inteiro, não só para São Paulo, Brasil inteiro,
ser um referencial sobre a ciência, a essência e a profundidade da Santíssima Trindade.